É isso aí, pessoal. Vamos lá, aulinha de história. Como eu estava comentando com vocês na aula passada, a civilização egípcia, ela tem o seu início, né, às margens do rio Nilo, né? Lá no continente africano, no extremo norte do continente africano. E, com certeza, né? Não sei se vocês estão lembrados, eu até mostrei uma foto assim, que deixa a gente horrorizado, né? Em que retrata perfeitamente a situação do povo, né? Em algumas partes da África. E a gente percebe o quê? A gente percebe que tudo inicia pela falta de água, né? A falta de água impede as pessoas de conseguirem plantar, e se não planta, claro, a fome está à porta, né? E como vocês, não sei se vocês estão lembrados, né? Mas a foto que eu mostrei para vocês, ela identifica justamente a grande dificuldade que existe quando não se tem alimento, né? Mas os egípcios, eles já não viveram essa realidade no seu início, né? Inclusive, até uma frase bem interessante aqui, né? Diz assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. O Nilo, como eu já comentei com vocês e mostrei aqui no mapa, é o rio que era utilizado para a agricultura, certo? E quando essa frase, né, de Heródoto foi dita, né, que o Egito é a dádiva, dádiva quer dizer o quê? Dádiva quer dizer presente. Então, quando essa frase foi escrita, ela foi escrita com o intuito de indicar que a abundância, né, de alimentos no Egito, ela se dava em função de ter um grande rio, certo? Então, como diz até aqui no texto da atividade, esse pensamento de Heródoto, mais uma vez, mostra-nos a importância dos rios no processo de formação de uma civilização. Inclusive, aqui abaixo, pessoal, vocês têm uma imagem atual, certo? Nós temos aí uma imagem atual, né, do rio Nilo, que banha, né, esse país milenar, né, que é o Egito. O Egito está entre as civilizações mais antigas do mundo, certo? E aqui, pessoal, nós temos a cultura dos povos antigos, sociedade egípcia, certo? O texto diz assim: os egípcios organizavam-se de modo hierarquizado. E o faraó estava no topo da sociedade. Inclusive, a Bruna, enquanto a gente organizava aqui a tarefa do José, a Bruna até lia essa parte, né, Bruna? E aí diz assim: era ele quem governava e era chamado pelos próprios egípcios como Deus da terra. Tá certo? Então,
como eu disse a vocês, geralmente, principalmente nas civilizações da antiguidade, havia essa associação entre o rei, né, entre o líder com um ser divino. E no Egito, eles tinham alguns deuses, né? Por exemplo, o faraó, que era o rei do Egito, ele era considerado um deus. Nesse caso, pessoal, para eles, a vida dependia, ou ela existia, em função do faraó. Pessoal, eu vou pedir, por favor, porque está dando, não sei se está aparecendo um ruído muito estranho no áudio de vocês. Todo mundo vamos desligar o áudio? Oi? Eu estou quietinho. Vamos todo mundo desligar o áudio? Isso. É porque aí o ruído parou, né? Eu não sei se estava no de todo mundo, mas no meu aqui estava um ruído muito estranho. É a microfonia que dá por causa de muitos áudios ligados. Aí, se vocês precisarem falar ou forem ler, aí, nesse caso, vocês retornam o áudio. Agora, as câmeras, se for possível, se a sua conexão estiver boa, ligue as câmeras, tá? Eu gosto de ficar olhando vocês aqui. Se for possível, liga a câmera. O áudio deixa desligado. Desde o começo, eu expliquei isso para vocês. Áudio você liga só na hora de falar, porque se todo mundo ficar com o áudio ligado, aí dá esse ruído. Então, é isso aí, vamos lá. Então, o faraó, né, Pedro? Ele era considerado um deus. O próprio rio também era considerado um deus, ou seja, fonte de vida. Os egípcios sabiam que a vida deles era farta, né? Eles tinham o que comer por causa do rio. E aí, pessoal, na hierarquia, eu até li isso com vocês na semana passada, vinha na liderança suprema, máxima, o faraó. Abaixo dele estavam os sacerdotes, os escribas, os soldados. Notem, pessoal, a importância da educação na estrutura de uma civilização. O que são escribas? Escribas era quem sabia ler e escrever. Então, quem sabia ler e escrever, eles estavam, pelo menos, não vou dizer no topo, mas eles estavam no meio da pirâmide, né? Essa pirâmide social. Então, vinha o rei lá no topo, abaixo do rei vinham os sacerdotes, e quem era, né, estudado, ele estava ali no meio da pirâmide, ou seja, ele tinha muitos privilégios. Mostrando mais uma vez que a educação ela é extremamente importante para a ascensão social, para o seu bem-estar, né, dentro da sociedade. Então, na sociedade egípcia, encontravam-se camponeses e escravos. Na base da sociedade egípcia, encontravam-se camponeses e escravos. Isso aqui era a massa. A maioria das pessoas estavam aqui, né? Tinha os camponeses e logo ao lado deles tinham os escravos. Claro que os escravos eram totalmente desprovidos de direitos, né? Eles viviam mesmo para servir. As construções, elas eram, na maioria, feitas por escravos, tá? E esses escravos, pessoal, eles não vinham de um mercado, mas ele vinha do resultado de guerras. Isso era muito comum, né? Num embate, o grupo que perdia, ele se tornava escravo do grupo vencedor. E geralmente não estava associado à cor de pele, não, tá? E, por exemplo, quando a gente fala da história do Brasil, a escravidão, ela foi
associada à cor de pele. Escravizaram os índios, né? Escravizaram os negros, que vinham da África. Então, note aí que estava associada à cor de pele. Porém, essas pessoas que chegavam aqui, no caso, as pessoas negras, elas eram fruto de uma guerra dentro do próprio continente africano. Tá? Então, as tribos vencedoras tinham aqueles escravos. E aí criou essa cultura, né, da escravidão negra, tanto no Brasil, né, quanto em umas partes da Europa e também nos Estados Unidos. Então, estes eram capturados em guerras contra povos considerados inimigos e trabalhavam muito em troca de água e comida, né? Era costume que o faraó convocasse os camponeses escravos para construírem obras, como eu já havia dito, né? O mapinha vocês já conhecem. Tem uma escala aqui no final, pessoal. Essa escala aqui, ela quer dizer que você pegar a sua régua, medir aqui, eu acredito que vai dar em torno aí de 1,5 cm, tá? 1,5 cm. E se você vier no mapinha aqui e medir 1,5 cm, vai dar. Isso quer dizer que, na prática, está dando 265 quilômetros. Tá? Essa escala diz o quanto a medida no mapa está valendo. Então, a mesma medida da escala que está aqui no canto inferior do lado direito vai equivaler no real 265 quilômetros. Tá? Continuando, pessoal. As pirâmides, você pode ver ao fundo, a esfinge na cidade do Cairo, capital do Egito, são exemplos de construções egípcias, ou seja, são exemplos de construções, né, que elas têm aí vários milênios e que usou a mão de obra dos camponeses e escravos daquela sociedade. Tá? Elas sobreviveram à ação do tempo, existem ainda hoje, sendo preservados como patrimônio da humanidade. Na época dos grandes faraós, as pirâmides serviam como túmulos, representavam poder, riquezas das famílias. Quem era sepultado aqui nas pirâmides, né? Porque já foi dito que elas eram túmulos. Os reis faraós. E os reis faraós. os sacerdotes também. Tá? Ou seja, a alta sociedade tinha o privilégio de ser sepultado aqui em uma das pirâmides. E aqui tem um detalhe interessante, pessoal. Geralmente, junto com o cadáver, junto com a pessoa que tinha falecido, eles colocavam muitos tesouros. Por quê? Porque eles acreditavam, né, como já comentei com vocês, eles acreditavam que o faraó, por exemplo, era um deus. E como um deus, ele poderia tornar a vida, né? E se ele ressuscitasse, então, isso quer dizer que ele já teria, né, uma riqueza para ele desfrutar. Então, era muito comum, junto com a pessoa que havia morrido, haverem muitos tesouros. Tá? O dia a dia. Aqui, pessoal. Os egípcios construíam casas que eram geralmente feitas de adobe. O que é isso, tio Adenauer? Tijolos feitos de argila retirada do Nilo e palha. Olha um ponto interessante, pessoal. Aqui começa a engenharia, ou seja, a matemática em ação. O barro ali, ele misturado à palha, ele virava um tijolo, assim como nas olarias aqui no município de Govelândia, né? Em algumas lagoas aqui do município de Govelândia, tem um barro que ele tem liga suficiente para virar o tijolo. Um ou outro de vocês
conhece pessoas que já trabalharam em olaria. Eu sei o que é, tia. Não é a argila que faz o tijolo, né? Isso. José, você tem algum parente que já trabalhou na olaria? Não, eu só fui numa olaria que fazia tijolo. Ah, você já foi, então você conhece, né? O terreiro lá na olaria. Você viu a calheira? Eu sei, eles tiram um monte de argila assim da terra, tem uns montes lá, eles pegam por um trator e põem dentro de uma máquina lá. Aí faz uma massa e tem a máquina que modela e depois eles põem no sol. Isso. E depois que pôs no sol, faz o quê? Aí eles esperam, seca e depois pronto. Aí depois Eles queimam o tijolo ainda. É mesmo, quer dizer, eu esqueci Eles dessa queimam o parte. tijolo. Aí, quando queima o tijolo, aí sim ele ficou duro o suficiente, aí ele é vendido, né? Mas eu sinceramente, não sei quantos tijolos são necessários para fazer a calheira, né? Um monte de tijolo para poder queimar. Mas deve ser aí uns 5 mil tijolos, mais ou menos, ou mais, né? 10 mil tijolos, é muita coisa. Depois se alguém souber, pessoal, os tijolos são necessários para... Depois faz o tijolo e faz a carreira e põe fogo. Entendeu? Repete, Vai por o favor. barro, as formas e depois... É minha avó que tá falando. Eu vi que é sua avó. Isso aí queima. A senhora sabe quantos tijolos tem que ser feito para dar uma calheira? Deve ser muito. Eu acho que tem carreira até 300 tijolos. Aí depois de 300 tijolos, eles empiam, tem até demais, até 300, 400. Aí tudo isso eles fazem aquela carreira e depois eles põem fogo. Aí queima o tijolo, aí depois aquele ponto, aí eles põem para secar, para empiar, depois vende. Isso. Entendeu? A avó do José conhece, né? A dinâmica da olaria. Bruna, levantou a mãozinha, pode falar, fica à vontade. Professor, será que o tesouro ainda está lá? Em alguns casos, sim, Bruna. Porém, como nós já comentamos aqui, o Egito, né, as pirâmides, né, essa estrutura, a engenharia, algo de muita influência na sociedade atual. Então, muitos estudos, muitas pesquisas, né, muitas escavações são feitas, e aí grandes empresas, né, compram e colocam em exposição. Então, por exemplo, se você for em Londres... Um minutinho, José. Se você for em Londres, se você for nas grandes cidades do mundo, você vai ver museus que têm esse material para apresentar, né? Então, já foi escavado, já foi retirado, mas é possível ainda encontrar, né, grandes riquezas nesses locais. Antes do Miguel falar, deixa o José falar, porque o José já tinha dito algo. Fala, Pode falar, José. Pedro Noé? Pode falar. Olha aqui, tem uma pedra que parece um tesouro, mas não sei se dá vendo direito, mas ela é bem brilhante. Essa pedra aí, José, ela, pelo que eu estou vendo, é um quartzo, tá? Ela tem uma estrutura cristalizada, certo? Quando você põe ela no sol, ela fica meio que amarela, parecendo um ouro. Aí no Quartzo. sol ela vira um azul, e na sombra ela vira um azul bonito. Eu estou vendo ela aí. Eu acredito que os seus colegas também estão vendo. Deve ser quartzo mesmo. Inclusive, Tem um pessoal... Ô, tio Noé, Ah, agora nós estamos vendo. Tô brincando, tá não? Cadê a pedra? Aqui, ó. Eu não sei se dá dando para ver direito, mas só que ela é bem bonita. Ela é um verde com azul. não, as cores não está dando para ver, não. É porque vocês estão... Espera aí, eu vou te mostrar uma foto. Mandar aí você mostra. Você está vendo aí, Augusto, a pedrinha do... Espera aí, tia de Noé. Você mostra aí, eu vou mandar até no grupo, quer ver? Miguel, fala. Você levantou a mãozinha.
Parece tudo deles aí é de ouro. Muito ouro mesmo, né? Porque, inclusive, pessoal, o ouro na história das civilizações... Tia Denão, olha aí no grupo, tanto que Tá, ela é um bonita. minutinho, José. Agora eu coloco aqui para todo mundo ver. O ouro ele estava associado, né, à prosperidade. Então, geralmente se usava muito ouro. O máximo possível, né? Inclusive aqui, né, no espelho de mão egípcio, vê o cabo aqui, ele é todo em ouro, aparentemente todo em ouro, né, do cabo. Uhum. Mas vamos lá. O tamanho das casas variava de acordo com o grupo da sociedade a que pertenciam. É comum que os egípcios cultivassem plantas em jardins dentro de suas propriedades. Para alimentação, consumiam carne de boi, antílopes, de aves e peixes. Legumes e grãos eram bastante comuns. Depois você põe aí, tia. Certo, depois eu vou colocar. Como a lentilha, o pepino e a cenoura. Inclusive, pessoal, na história bíblica, né, porque os hebreus que fazem, onde a história bíblica foi construída, quando eles saem do Egito, eles reclamam porque eles sentem falta do pepino e da cebola. É interessante, né? Estamos aqui com uma atividade que não tem nada a ver com religião, mas aí eu me lembrei, né, que lá na Bíblia está escrito que eles sentiram falta, né? Eles saíram do Egito e eles sentem falta do quê, professor? Da carne? Não, eles não sentem falta da carne, eles sentem falta do pepino e da cebola. Eu estou até rindo aqui porque eu achei muito engraçado isso, né? Vale lembrar que pepino e cebola, né, são alimentos que são utilizados até hoje. Muitas pessoas, principalmente a cebola, né, que é muito comum, mas o pepino também, faz parte da dieta nutricional de muitas pessoas. Ô, professor, o pepino até que eu entendo, mas a cebola não sou a melhor Por isso que eu estou achando engraçado, né? Porque nem todo mundo gosta da cebola. E já tem aquelas pessoas que não comem um bife se não for acebolado, né? Minha avó come uma cebola crua. Pois é. Também é muito bom, bife pra cebola. Mas você põe uma coisa. Quando você for mandar, tem uma coisa lá, uma foto amarela, que é quando você põe ela no sol. Aí ela fica daquela cor que eu postei lá no grupo. Agora eu vou colocar. Vou ficar tranquilo que eu não esqueço, não. Pessoal, os membros desse povo se vestiam com tecidos como linho, ou seja, eram finos, né? O linho, ele foi utilizado até pouco tempo atrás, até, não sei, 2 décadas atrás, o linho era extremamente utilizado e era um tecido fino, né? Ou seja, para usar, tinha que ter dinheiro mesmo, né? Mas com o advento, né, dessa globalização, ou seja, o acesso a produtos de outros países crescer demais, outros tecidos vieram e substituíram o linho, né? Veio aí a microfibra, que é um tecido extremamente utilizado, né, em função da sua durabilidade, mas os egípcios eles vestiam-se com linho. Eles também se preocupavam e cuidavam do corpo, incluindo questões de beleza. Vocês vão notar, pessoal, que a maquiagem, por exemplo, ela vai ter origem, né, aqui no Egito. O hábito de se maquiar, de se pintar, querer aparentar mais bonito, né? O próprio cuidado com o cabelo. Se você for lá na Europa e olhar os costumes dos ingleses, dos alemães, né, você vai perceber que eles não tinham, eles eram cabeludos. Os egípcios não. Eles tinham esse cuidado, eles prestavam esse culto ao corpo, a gente chama de culto ao corpo, certo? As mulheres, por exemplo, costumavam usar maquiagem ao redor dos olhos e acessórios, como brincos e colares. Aqui você está vendo na figurinha A,
o espelho, como nós já comentamos, o espelho ele servia para quê? Para a pessoa se ver, para ela, no caso, sendo uma mulher, para ela se maquiar, né? Para ela ajustar suas joias. E na figurinha B aqui, nós temos um colar, né? Do Império Médio, por volta de 2000 a.C. Ou seja, esse colar aqui, gente, ele tem em torno de 4.000 anos. Tá? E aqui na letra C nós temos um copo egípcio. Tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, o tempo que dessa reunião está encerrando, eu vou fechar aqui, mas já vou postar um outro link lá no grupo para a gente continuar. Tá? Ô, Tim, eu tô com mal agora, meu Deus do céu. Esse negócio da barba do faraó ali, parece aquele A foto da pedra. Já deu, não é? Vai cair aqui. Antes de acabar,